e o desmistificando também. E eu estou acompanhando esse último que você está fazendo, quando você falou sobre a metafísica, esse mundo espiritual que as pessoas, alguns podem acessar. Eu lembro que você falou um pouco sobre Salmo 41, lá no Salmo 41 fala quando a pessoa ajuda o pobre, ele recebe. Uns vídeos que você falou isso, né, que a tua fé te salvou e não Deus, esses vídeos que você tem postado, o irmão que eu tenho postado, eu tenho assistido, que tem falado sobre isso, que, por exemplo, Mateus 15, 28, fala, né, que aquilo foi feito como aquela mulher desejou. Jesus falou isso, que seja feito como você deseja. E a minha pergunta, dentro do que eu tenho escutado nos vídeos, é como então nós podemos acessar esse plano metafísico? Eu queria saber essa pergunta porque há algum tempo, já faz um tempinho, eu li aquele livro, eu acho que o irmão Akio deve conhecer, que é aquele livro A Quarta Dimensão, do Poyo Sho, que é um dos fundadores principais aí do movimento G12 e dos outros derivados que vieram dele, né, o movimento apostólico e tudo mais, que ele fala um pouco sobre isso, né, que Deus só pode agir pela nossa fé. Tem até uma parte, um capítulo do livro que é até meio esquisito, assim, que eu achei muito estranho, que o Poyo está falando e ele pede, se eu não me engano, escrevania, uma bicicleta, uma cama, se eu não me engano, porque ele era um missionário, e ele pede para Deus, e as pessoas até ficam zombando dele e tudo mais, e ele fala que não acontece. Depois ele explica o porquê que não aconteceu. É porque ele teria que falar sobre, ele teria que especificar quais são esses pedidos. Aí ele fala que ele volta a orar e ele fala que quer uma cama de tal cor, uma bicicleta de tal marca, uma escrivania de madeira de tal. Aí ele fala... Aí é a parte tola, a tolice pentecostal, envolve todas as tolices possíveis, como é o G12. Quer dizer, a essência é boa, quarta dimensão, mas aí leva ao misticismo tolo. Que assim Deus conseguiu ver a sua fé, e porque Deus não tinha entendido bem como era o pedido, e é aí sim que esse pedido aconteceu. Estou fazendo essa pergunta porque esse livro do Poyo Sho, ele, né, eu tinha lido há um tempo, depois quando eu vi esses vídeos que o Malaco postou sobre as pessoas que acessam, como acessar esse plano metafísico, essa linha imaginária que você falou, e eu achei um pouco parecido, posso estar errado, mas eu queria que o irmão me explicasse, então, como as pessoas, então, você até citou os bruxos, essas pessoas que têm esses poderes mediúnicos, eles acessam esse plano metafísico. Você até falou também que algumas pessoas que quando desejam muito uma coisa, eles acessam esse plano e conseguem. Mas como assim isso é feito? Até essa passagem de Mateus 15, 28, tá, a fé dela salvou. Então quer dizer que pela nossa fé nós podemos acessar esse plano metafísico? A minha pergunta pode estar meio complicada, mas é isso que eu queria saber sobre esse plano metafísico, como nós podemos acessá-lo. Se eu não me engano, você também falou sobre coisas que foram fundadas desde lá da fundação do mundo. Se eu não me engano, acho que Gálatas 6 também fala sobre isso, do que nós semeamos, nós colhemos também. Você usou lá que da fundação do mundo, ele criou a plantação, e tudo que nós plantamos tem que dar a mesma coisa em milhões e milhões de anos, e isso também funciona no plano espiritual. Eu queria saber, então, como que nós acessamos esse plano metafísico? É pela fé? Essa fé que fala em Mateus 15, 28, que a salvou, é a mesma fé para a salvação ou não? A minha pergunta pode ter ficado um pouco complicado, mas agradeço por essa oportunidade de ter tido contato. E que Deus abençoe esse trabalho que tem me ajudado muito, tem edificado muito a minha vida e a vida de outras pessoas que eu tenho compartilhado sobre isso. Amém. Que Deus abençoe, irmão Acre.
Fica na paz do Senhor. Muito bom. A pergunta excelente do Tiago. Veja bem. Antecipando, a fé de salvação nada tem a ver com a fé que nos salva de um problema, de um mal. A fé dos portais metafísicos, como você bem disse, porque prestou atenção, bruxos podem acessar, Salomão acessava, pessoas até agnósticas, até ateias podem conseguir acessar esses portais que são estabelecidos, assim como um ateu, presta bem atenção, assim como um ateu pode ficar rico ao ouvir os conselhos de Salomão. Assim como um ateu pode ser muito bem sucedido como pai, como empresário, como trabalhador, como chefe, como patrão, como esposo, como avô, pode ser uma pessoa feliz, mesmo não crendo em Deus. Como pode não ser? É possível uma pessoa satanista, é possível uma pessoa agnóstica, absolutamente descrente, acessar os portais metafísicos, ou linha imaginária, ou quarta dimensão, como queira chamar, e você que se diz cristão, crente, coisa semelhante, não consegue acessar. Então não tem nada a ver com salvação. Portanto, a questão é o livro A Quarta Dimensão, do David Paul Yun-Shu, intitulado Pastor da Coreia do Sul, uma das maiores, sim, que é o maior templo do mundo. Embora seja no mesmo sentido do que ensino, portais da sabedoria, plenitude da sabedoria, um vídeo excelente que eu fiz, portais metafísicos, física quântica, orgânica, linha imaginária, todos esses estudos e vídeos, a quarta dimensão, como ele chama, é a mesma coisa, mas não no sentido que ele ensina, porque do sentido que ele ensina, como você bem acabou de citar exemplos que ele deu de tolices, é muito mística. E como todo pentecostal, é eivado de privilegismos e tolices. Quem assistiu meu vídeo sobre linha imaginária, tua fé te salvou e não Deus salvou do problema, do mal, do que você precisava, como sinal para a sua salvação. Note que a tua fé te salvou do problema que você tinha para ser um sinal para que você tenha fé da salvação. É outra fé. Deve ser coerência, deve ver coerência nessas 3 frases do livro. Então eu tirei aqui 3 frases do livro que estão coerentes com o que eu ensino, exceto a última na parte B que eu vou ler. Deus jamais produzirá, diz o livro, nenhuma de suas grandes obras a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. É verdade? É verdade. Jamais me apresentarei ao mundo com poder a não ser que me manifeste através de sua vida. Você é o canal. É verdade, é um meio de dizer isso. Você tem toda a responsabilidade. Veja meu vídeo, Matemática de Deus. Deus não é invisível. Veja meu vídeo, Pecado, não gostei de Deus também. Todos eles vão nesse sentido. O cristão que veio de Lutero, do pai do nazismo, né, desse falso cristianismo protestante, essa falsa reforma, completando agora 500 anos, que se aliançou com o Papa agora, provando que é falsa, né, que é uma cópia. E se for para ter cópia, melhor voltar para a mãe, porque se é para fazer errado, então faz errado já com a mãe que criou tudo isso, ou vai para a avó judaica e erra ainda mais. Erra profundamente. Não erra mascaradamente. Mas o certo é você não estar nem na avó, nem na mãe, nem nas filhas, e entender que toda é sua responsabilidade. E esse ciclo e círculo religioso chamado cristianismo costuma dizer que Deus interfere quando quer, que ele é soberano e que a salvação é pela fé. O justo será salvo, justificado, alcançado, remido pela fé. E as obras é um assunto morto. O mesmo Lutero
que queria tirar Tiago da compilação chamada Bíblia, porque Tiago fala das obras. E ele achava que era paradoxal ao que Paulo ensinava. Veja que Lutero então não entendia nada. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado, diz o livro. Deus é tão grande quanto você lhe permitir que o seja. Essa parte eu denego em parte. É verdade, porque se você acessar o que o Senhor estabeleceu, veja meu vídeo DNA de Deus. Não sei se você assistiu, Tiago, e todos que estão nos assistindo. Quem não assistiu tem que assistir, um dos mais importantes da lista do curso Desmistificando DNA de Deus. A importância de se entender que as coisas que ele pré-estabeleceu em 6 dias estão ao seu alcance. Então, nesse sentido, sim. Mas não no sentido místico. Ele também é tão pequeno quanto você o obriga a ser. É verdade essa última parte, mas com critérios e numa interpretação equilibrada. Até certo ponto está certo, mas não quando levanta a possibilidade da interferência privilegiada individual, cultivando o misticismo no crente. Você que está chegando agora, tem que fazer os cursos todos que estão no portal equiorgânica.com. Autodidáticos, gratuitos, como tudo no Evangelho, deve ser um ensino que o Evangelho é não ter, não ser, não poder. Ninguém pode ser pego pela culpa, medo e ganância. O Evangelho, que tem que ser da graça e de graça, ele tem que ser orgânico também, não artificial. Ele é o que ele é, sem máscara, ele é sincero. Partindo de todos esses pontos, ensino que Deus só interfere em 3 casos. 2 diretamente e 1 indiretamente. Indiretamente através dos dons, como está fazendo agora na minha boca. E diretamente através do seu povo, por meio do seu povo, no meio do seu povo, quando ele está unido a errado, plenitude da unidade, plenitude da sabedoria, que é errado. É o maior portal físico que existe, por isso que esse trabalho se chama EC. O anagrama acróstico EC é poderoso, porque é o clamor de Efésios 4, de João 17. É o maior portal físico da sabedoria, EC. Por isso que foi muito bem escolhido, eu quero uma. É a oração mais poderosa e mais difícil de ser atingida. Quando a igreja é uma, quando é Daca, a eclésia é uma, quando um grupo é unido, eles fazem qualquer coisa e destroem qualquer exército inimigo. Eles se tornam conhecidos no mundo. Quando pessoas são unidas, podem ser 8 dentro de uma arca, mas eles mudam a história, eles salvam o mundo. É isso que as pessoas precisam entender. Quando o povo está unido, até quem mente morre diante de você. Ananias e Safira, estão entendendo? Esse é o maior portal. E Deus interfere também quando envolve salvação, porque é para isso que ele fez o homem, para salvá-lo. Eu estou falando isso porque tem muita gente que chega todo dia. São novas pessoas, nunca ouviram falar sobre isso. Então, a possibilidade da interferência privilegiada individual, cultivando o misticismo no crente, levando-o a pensar que o anjo vem, que Deus manda, que Deus ouve, está no seu trono e começa a fazer conjecturas e visagens e alucinações e revisões e visões e sonhos e profecias, e eu vi, eu estive lá, eu vi o trono, eu vi o cheiro, exalava, eu vi o perfume, eu vi o incenso, eu vi o anjo, Deus atende, e surge a partir de então todas as tolices possíveis supersticiosas. Afaste desse trabalho para o seu bem, porque nessa hora você quer me confrontar, lembrando das suas experiências pessoais. Para o seu bem, não me julgue, para o seu bem. Continue ouvindo e acompanhando todos os vídeos mais importantes. Entretanto, mesmo com o misticismo presente no ensino da 4ª dimensão, tenho que admitir que ele foi corajoso, pois só nesse ponto, só de levantar essa questão, o próprio sistema religioso vai chamar esse livro de herético. O próprio sistema religioso que ele pertence.
que convidam ele para conferências, congressos, nos bastidores vão chamar ele de herege. Tá entendendo? Já não vai admitir o sistema alegando ataques, e é o que eles fazem, à soberania de Deus. Como se soberania pudesse ser injusta. Antes de ser soberano, o Senhor é justo. Também quem não conhece o Kenneth Hagin, que é um dos pais da confissão positiva, da autoajuda, da auto-hipnose. Então, o Kenneth, da autoajuda, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o quarta dimensão mística, nada tem a ver com princípios metafísicos que o Criador estabeleceu no princípio. E para você entender isso, eu conclamo você a assistir depois, se não assistiu, o vídeo Doutrina Estudo DNA de Deus. Ali está bem claro. Tem também a transcrição. O Criador é onipotente, sim. Soberano, sim. Mas antes de qualquer atributo, ele é. Os homens não são, o mundo não é, o diabo não é, ele é. Para encerrar, sem mais precisar delongar, escute. Aquilo que os leigos vão chamar apenas de promessas, nós entendemos que são portais que podem ser atingidos pela fé, pela ação, você perguntou como que se atinge, pelo esforço, pelas obras, dependendo do que foi estabelecido. Já vou explicar daqui a pouco. Pois sem semente não há fruto, e assim como as sementes naturais receberam ordens que cumprem até hoje, abacate é abacate, ameixa é ameixa, e capivara, quando tem filhote, nasce capivara, não nasce híbrido, não nasce outro tipo de ser, não evolui, não muda, é o que é. E toda a natureza obedece esses critérios estabelecidos, assim também as sementes metafísicas obedecem até hoje o que o Criador estabeleceu por seu poder. A Escritura deve ter mais de 3.000 portais desses. 3.000. Apenas esperando você agir. E nisso, o escritor da quarta dimensão está certo. Depende de você, a responsabilidade é tua. Eu fiz questão de colocar as 3 frases do livro. Mas só até aí. Sem nada de descrição em oração, ativar a fé, colocar em prática, determinar, determinismo, o poder da palavra. Nada disso. Hoje eu não vou responder que não dá tempo. Mas uma querida irmã me escreveu por e-mail, infelizmente não me mandou o vídeo como eu pedi, sobre a palavrinha que aparece em Marcos 7, efata, que é do aramaico ainda, a palavra já morta, que significa abra-te. E ela estava me perguntando se ela pode falar efata durante o dia dela, quando as coisas não dão certo, tem um problema. Vamos supor, alguém está desempregado, sai com seus currículos de manhã e diz efata, para que as portas se abram. Gente, olha como as pessoas continuam místicas. Por isso a importância desse programa diário do Desmistificando. Não perca seu tempo e energia, esforço, força em coisas vãs, em superstições. A palavra não tem poder. Tem poder é a intenção do coração que falou a palavra. Tem que assistir meu vídeo A Bíblia Não é Sagrada para entender isso. Eu já vou ler um pouquinho da Bíblia para explicar. Mas antes, eu quero frisar aqui. O poder do que Jesus falou é extraordinário. Ali tem uma dessas sementes metafísicas, um desses portais de sabedoria metafísicos. Ali está a quarta dimensão. Efata, abra-te. Os olhos se abriram, mas não é a palavra. Não é porque é aramaico, porque a língua é desconhecida. E o homem tem dentro dele uma coisa inexplicável no processo cerebral de que vem de admiração por outrem, sempre na tentativa de deusificar alguém, de ver alguém que é diferente dele. Até por isso que existem artistas, existe idolatria,
Porque sempre se procura um ser que é diferente, que é superior, que é herói, que tem capacidade de fazer coisas que você não faz. E nesse entendimento as pessoas ficam tentando procurar alguma coisa diferente. Aí quando aparece alguém falando inglês em um templo evangélico, num congresso, as pessoas ficam boquiabertas. Quando na verdade esse cidadão, quando está nos Estados Unidos, é mais um. É só mais um vociferador, nada mais. Mas aqui ele faz sucesso. Mesma coisa são os daqui, que quando vão para o exterior fazem sucesso. Tem êxito na sua missão proselitista. Porque o ser humano tem isso. Veja o processo de línguas estranhas, por exemplo, a glossolalia. Pelo fato de você estar falando uma língua diferente, enrolando a sua língua, você acha que o espírito está dentro de você, e aí começam as conjecturas e possibilidades místicas, e isso te faz tremer, chorar, se arrepiar, e dali emanam diversas emoções. E você se esquece do principal, do que realmente edifica, do que é certo, da verdade. Então, existe esse processo na linguagem. Aí a pessoa fala efata e fica arrepiada porque acha que a palavra tem poder e abre um portal extraordinário. Gente, essa ideia não existe. O misticismo do Anel de Salomão, nem sequer o poder estava no anel, mas o poder estava nos sacrifícios que Salomão oferecia para os gênios, para os demônios, para os príncipes de demônios, que eles da bruxaria jamais vão admitir. Da forma que eu estou falando. Então, não é o anel, mas é o ponto do simbolismo, do ponto de contato, da fisicalidade. Porque muitas vezes o ser humano precisa de um ponto de contato para crer e para alcançar esse portal metafísico. Então, continuando. Apenas esperando você agir. Por isso esse assunto é tão importante e vou falar de tempo em tempo aqui no programa Evangelho. Quem acompanha enriquece em sabedoria, sabendo como vencer na vida e vencer o mundo. Pois esses portais são conhecimentos que transformam vidas. Muitos vão morrer com a Bíblia nas mãos durante 60 anos, lendo-a mais de 30 vezes capa a capa. E mesmo assim nunca descobrirão esses portais. Assim também, muitos religiosos e não religiosos colherão frutos das sementes que eles nem sabem quando e como plantaram, atribuindo isso a várias outras coisas, menos a verdade, porque desconhecem a verdade. Então eles colhem frutos durante a vida porque acessaram esses portais, essa quarta dimensão, fizeram o que é certo, mesmo sem saber que fizeram. Isso não se repete porque não sabem. Ou conseguem êxito, um fruto, porque fizeram um processo de repetição. Viram alguém fazer e por terem feito igual acontece. Porque é como se fosse a reprodução de uma mágica, de uma técnica. Não é técnica, não é mágica, mas pode ser reproduzida, afinal é só um portal estabelecido, assim como alguém que vê outra pessoa fazer um pão, segue a receita e consegue fazer o pão igual, semelhante ou até melhor. Então, essas pessoas acabam atribuindo isso a qualquer divindade, deusificando, demonizando, ou até ao fruto delas do próprio esforço, a si mesmas, menos a verdade, que você hoje está conhecendo através desse programa. Seja grato. Eu vou citar agora alguns desses, só alguns, e não dá tempo, ainda mais hoje que estourou. Aproximadamente 3.000 exemplos toda, em 66 livros compilados, levando em consideração em 66, mesmo que seja 73, em torno de 3.000, eu vou citar agora. Eu queria que você abrisse comigo, depois eu vou ler o último parágrafo e encerrar. Eu queria que você abrisse comigo Mateus 5. Enquanto você abre, eu já volto.
Eu vi ali nos comentários o Odair perguntando se é ser otimista, positivista. Não, não é. Vocês não entenderam ainda. É também perpassa, cruza, depende disso. Porque quando você acessa um portal metafísico, você tem que crer. E crer é ser positivo. E crer é se autoajudar. É a tríade de amar a si mesmo e o próximo como a si mesmo, e a Deus e o próximo você ama para provar que ama a Deus, como diz no meu vídeo Matemática de Deus. Então essa tríade da nossa vida explica, por exemplo, a importância do amor a si equilibradamente. Não passando do equilíbrio e indo para o egoísmo. E também não posso viver uma vida altruísta esquecendo-se de mim. Eu tenho que ser ego-altruísta. Amar a mim e amar o próximo como a mim mesmo. O que eu quero para mim, quero para o meu próximo. Sempre equilíbrio. Tudo equilíbrio. Quando eu abri o curso de Sistematizando, vocês que fizeram, quem prestou atenção, um bom aluno, viram que eu já abri falando em paralelos, raio, centro, equilíbrio, paralelos, círculo, ciclo. Tudo é isso. Tudo na vida é paralelo. Eu estou com Mateus 5 aberto. Então, só para encerrar a questão, acho que é importante falar mais uma coisa sobre isso. Quando eu vou ser um herói da fé, é isso que eu falei no vídeo DNA de Deus, por exemplo. Quando eu sou um herói da fé, para os 11, que eu marquei a história porque venci o mundo, alcancei grandes coisas através da fé. A emuná faz com que eu alcance, chegue, suba a escada e chegue e abra essa porta, atinja, passe da linha imaginária e receba o que eu quero. Para isso é necessário autoajuda, para isso é necessário positivismo, mas não o ismo positivismo que eles falam, não a autoajuda que eles falam, assim como a quarta dimensão está certa, mas não misticamente. Aí tem o meu vídeo, como orar. Porque não adianta você determinar ou dizer especificadamente, detalhadamente, Senhor, eu quero isso, isso. Isso aí é tudo besteirol teológico, invencionices, coisas novas do sincretismo ideológico. Pega-se coisas da filosofia, pega-se coisas da psicologia e pega-se coisas da teologia e cria algo novo. Isso não é verdade, isso não é evangelho, isso é fábula. Então, tem alguma verdade, mas não é verdade. Agora, não é porque eu estou sendo positivo, não é porque eu estou me ajudando para alcançar aquele objetivo, aquele portal, que eu sou positivista. Positivista é aquele que, pelo positivismo, quer alcançar o portal. Mateus 5. Aqui tem tantos portais metafísicos, mas eu não vou falar aqueles que vocês já conhecem. Embora vocês nunca tenham lido a Bíblia, quem nunca assistiu tem que assistir a Bíblia, não é sagrado, o vídeo mais importante da história do trabalho aqui. Mas embora vocês nunca tenham lido a Bíblia, eu acho, pressuponho, com a visão que eu vou mostrar agora, encontrando portais metafísicos, linhas imaginárias ou quarta dimensão, como queira. Eu vou encontrar algumas aqui. Vamos lá. Vou encontrar algumas especiais. Aqui, lindo. Lindo também. Ó. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar,
30. Se a tua mão direita te escandalizar, se ela te faz tropeçar, é isso que significa escandalizar. Tira e joga longe de você. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do teu corpo, a ser lançado todo o corpo, no inferno. Do que é que Jesus está falando? Jesus começou a falar sobre desejos carnais, nos versículos 27 e 28, sobre a cobiça, sobre o adultério, e aí ele começa o 29 na continuação. Esse versículo não deveria ter sido subdividido. Subdivisão horrível dos versículos, que tira todo o entendimento daqueles que leem a Bíblia de forma sagrada, mística, caixinha de promessa. 29, continuação. Ele começa dizendo, portanto, como nessa tradução, poderia ser qualquer outro sinônimo, mas portanto. Então o que é que ele está dizendo? Vamos ler um antes. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, ele quer dar em cima dela, expressão nova, já em seu coração, no seu interior, na sua alma, cometeu o erro com ela, dormiu com ela. Ele desejou e mexeu com ela na rua, no serviço, escreveu algo para ela, desejou-a, imaginou ele com ela. Só de fazer isso, ele dormiu com ela. Aí ele diz, portanto, se o teu olho vive cobiçando mulher alheia, que não é a sua, desejando, arranca longe de você. Engraçado que, se você sentar com um teólogo, ou um crente simples, ele vai dizer, irmão, isso aqui não é literal. Claro que ele vai entender nessa hora, né? Nessa hora é fácil entender, afinal, quem é que quer tirar o seu olho ou a sua mão direita? Quem é que quer? Aí eles entendem que não é literal. Mas nas outras passagens eles fazem confusão do que é figurado e do que é literal. Então, é muito simples. A essência do ensinamento do mestre. O Mashiach está dizendo, aquilo que te faz errar, mesmo que não na fisicalidade, no físico, mas no metafísico, no interior, no âmago, no teu ser, se afasta. Porque no metafísico você já erra. Você não precisa deitar fisicamente, saindo de você um fluido para dizer que adulterou, que traiu sua esposa ou seu esposo. Basta que você deseje essa pessoa por um tempo. Se dedique um tempo a desejá-la. Ao fazer isso com seus olhos, seu coração, metafisicamente, você já cometeu o erro. Então ele diz, se esse é o seu problema, afasta-te disso. Fuja disso. Se a pessoa tem problema com isso, não consegue ver mulher, precisa de tratamento, precisa se encher do evangelho e se afastar disso. Se você é fraco em alguma coisa, você se afasta do que você é fraco. É isso que Jesus está falando, a essência. Vamos pegar um outro portal metafísico. Em outras palavras, não brinque com suas fraquezas. Vamos pegar uma outra palavra aqui. Aqui tem umas bem excelentes. Aqui, ó, para encerrar, porque por conta do horário eu queria ter começado 9h30. Seja, porém, como eu vejo o pessoal usar isso. Eu vou dizer para vocês. Eu acho que 90% dos cristãos e de outras ramificações que conhecem esse texto usam esse texto errado. Parece soberbo quando eu digo isso. Não, isso é tristeza mesmo. Lamentação de Aquelmias.
Que tristeza. Como o sistema engole as pessoas. Mas estamos aqui para cumprir nossa missão. E a verdade, ela é extraordinária. É outra semente metafísica extraordinária que vai inflamando, que vai contagiando as pessoas. E é o que está acontecendo com o nosso trabalho. Então veja, seja porém o vosso falar, não. Veja que tudo que ele está falando é tipológico. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Aí o que acontece? Uma pessoa liga para você e você diz sim. Na segunda vez que ela ligar para você, você diz não. Sacar, tirar a caixinha de promessa. Mateus 5:37. Sim, não. Palavra. Sim, nós temos que ter palavra. Sim, isso diz respeito ao atributo maior do caráter. Jesus está falando. O que Jesus está falando é que você não pode mudar. Só para vocês terem uma ideia, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sim, seus atributos, amor, justiça, soberania, criador. Mas ele mudou. Trindade de tempos. Tempo como Pai, tempo como Filho e tempo como Espírito. A blasfêmia tinha perdão, hoje não tem mais. Hoje é graça. E nos dias que ele esteve em carne era transitório. Então é a essência que ele está falando. Mesma coisa é o sim, não. Mesmo mudou de opinião. Paulo mudou de opinião. Paulo disse para o cidadão que cometia um incesto: entrega o corpo a Satanás, para que talvez a alma tenha alguma chance. Depois, na segunda carta, ele diz: traga para a comunhão. Se propositalmente para testar a pessoa ou não, Paulo mudou de opinião. Pedro era da circuncisão, depois era da incircuncisão, convencido pelo Espírito através de Paulo. Mudou de opinião. Não é isso que ele está falando. O próprio Jesus mudou de fases de opinião. A verdade que ele falou é uma só, mas em tempos distintos para pessoas distintas, a sua fala é distinta. Está entendendo? Aos soberbos resistência, aos humildes o meu amor. O que eu quero dizer a vocês é que sim, não é a fisicalidade mecânica, sonora do sim e do não. Não é alguém que concorda ou discorda, quer dizer, aí o teólogo ou o crente bem simples, entendeu que a mão não é para ser cortada e o olho não é para ser tirado, porque essa parte é difícil. Então, por ser difícil, ele entendeu rapidamente. É figurado, irmão Áquil, não é literal. Agora, quando chega no 37, ele quer que isso seja literal. Entender, discernir o que Jesus disse ou quis dizer. Então, aqui está uma semente metafísica, um portal metafísico. Quer dizer, você precisa ser uma pessoa íntegra, leal ao que você fala. Não que você não possa mudar de opinião. Pode, mas mude e mantenha a sua palavra. Vamos mais. Aqui, extraordinário, amar os inimigos, bendizer, perdão, tudo aqui sementes extraordinárias que vocês conhecem muito bem. Aí no capítulo 6, tantas outras passagens extraordinárias. Como, por exemplo, se você, que eu sempre ensino, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais. Não é as demais, não tem nenhuma Bíblia escrita demais. Todas essas coisas, comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir, que é o que Jesus estava ensinando no contexto. Aqui está uma semente física extraordinária, metafísica, Mateus 6,33. Se você colocar o evangelho,
que é Ele próprio, o seu reino, a sua vinda, a sua esperança no reino justo que Ele fará, se você colocar a sua vida no governo dele, o evangelho como primazia, não seu carro, não seu patrimônio, sua empresa, seu diploma, sua formação, a sua família é importantíssima e é através dela, os seus próximos, que você prova que ama a Deus. Mas o evangelho tem que estar acima deles se eles o impedem de seguir o evangelho. Se eles estão a favor que você siga o evangelho, então eles são a coisa mais importante da sua vida. É claro. Mas o evangelho está acima de qualquer coisa. E aqui está um dos portais metafísicos mais extraordinários que eu conheço. Se você colocar o evangelho em sua vida em primeiro lugar, tenha certeza, Deus não deve nada a ninguém. Nenhum travão no Senhor. Lança teu pão sobre as águas. Aquele que anda chorando, espalhando suas sementes, voltará com seus molhos. Eu sempre disse isso para vocês. Nunca uma semente do evangelho metafísica que eu plantei não deu. Vê o resultado do trabalho EC. São milhares e milhares e milhares de cadastrados e pessoas que surgem todo dia. E tudo começou comigo sozinho há 5 anos quase. E só vai crescer, porque cada sementinha que eu plantei o Senhor honrou. Mas não agora, não hoje, enviando o seu anjo hoje, ouvindo-me hoje. Ele está vendo, ouvindo, mas ele não fez isso hoje. A sua interferência se deu nas coisas que ele pré-estabeleceu e só depende de mim agora. Por isso que os desigrejados místicos ou os do sistema místico só têm a perder, porque ficam esperando em Deus. Eu vou esperar Deus falar comigo, usar um profeta, esse é o do sistema. E o desigrejado, eu vou esperar o mundo acabar, porque é o fim mesmo, é o Apocalipse, é Daniel, está tudo no fim, o sistema está cada vez mais corrompido, vou ficar aqui na minha casa, isolado, esperando as coisas acabarem. Quem espera é tolo. A única esperança que vale é aquela no Senhor. É a emuná, a mesma raiz de fé. A mesma raiz para a esperança é fé, ou seja, não existe esperança sem fé. A esperança sem fé, ficar esperando é tolice. A emuná é a única esperança que vale, é valiosa, preciosa, porque é a esperança que esperamos crendo. Primeiro fazemos, agimos e aí esperamos. Que valor tem eu olhar para a terra se não plantei? Só tem algum valor eu todo dia olhar para a terra, regá-la e esperar o seu fruto se eu sei que primeiramente plantei. Quem planta não é o espírito místico, não é um anjo, não é as coisas determinadas. Sou eu que preciso pegar a sementinha, fazer o buraquinho na terra e depositar a semente. Eu. Então a quarta dimensão já está feita pelo Senhor, é só atingi-la. Mateus 7 tem tantas, mas tantas riquezas, cada versículo de Jesus, como por exemplo eu respondi esses dias à irmã Marilúcia, batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque ao que pede ao que pede recebe, o que ao que bate se abre. Gente, isso é extraordinário, tá lá meu vídeo, tá no ecorgânica.com/fac, eu respondi à irmã Marilúcia. Esse é uma das sementes metafísicas mais extraordinárias. A insistência, qualquer pessoa que insiste em alguma coisa, vai chegar a sua vez. E é por isso que as pessoas místicas estão enchendo os templos e achando que foi a igreja, o pastor, entre aspas, tudo isso. Ah, foi a minha denominação, foi a minha campanha, foi o sal, foi a água, foi o óleo, foi a oração forte, foi o padre, foi a santa. Por quê? Porque toda pessoa que perseverar batendo em alguma coisa, a porta se abre. Aí quando se abre, ela vai achar que foi alguma coisa. Ah, foi isso. Ah, foi aquilo. E não foi. O ateu também consegue acessar isso. E não vai, contudo, dizer que foi a santa, que foi o santo, que foi o homem. E muitos ateus vão errar também dizendo que foi o seu próprio esforço. Mas não foi o seu próprio esforço. Foi o seu esforço graças ao que o Senhor Criador estabeleceu
no princípio da criação. Que coisa, que revelação extraordinária. Então vamos terminar com essa revelação. Quem pode falar melhor sobre o EC? O que significa, senão o próprio Haeckel, que é o autor do trabalho? Quem pode falar melhor sobre o computador, senão o próprio inglês Alan Turing, criador do primeiro computador? Agora imagine o criador de todas as coisas, o autor da vida, podendo sentar com você e lhe ensinar quais segredos, chaves, senhas, portais ele estabeleceu quando criou todas as coisas. E se eu te disser que é possível ouvir a sua voz agora? E se eu te disser que ele está sentado agora ao seu lado? Ou na sua frente? É um celular que você está usando, um tablet? É MP3? Taxista? Está no avião? É foninho? Aonde que você está me ouvindo? Onde que você está me vendo? Na televisão? Smart TV? Onde? Não importa, Chromecast. Aonde você estiver me vendo e me ouvindo agora, é o Senhor que está falando com você, diante de você, na sua frente. E se eu te disser que Ele está aí agora, você vê, você ouve a doce voz dele através de um simples jovem que tem a idade que ele tinha quando começou o seu trabalho? Ele deu dons aos homens. Ele está dizendo agora pelo dom o que ele, corporificado há 2000 anos, já falou. Abra comigo Mateus 5, já li, 6, 7, são exemplos. Tudo que ele falou em 3 anos e meio, registrados em 4 evangelhos. Só nesse capítulo eu mostrei para vocês quantos portais, quantos segredos heteróclitos. Heteróclitos é aquilo que vai além das regras, que quebra as regras e paradigmas, que é sobrenatural, que está além do sistema, estão à sua espera. A ciência diz que nos últimos 100 anos o conceito de dimensão desenvolveu-se. Eles têm estudado muito sobre isso desde o tempo dos gregos, da geometria de Euclides, antiguidade greco-romana, do entendimento de comprimento, largura e altura tridimensionais, e do 3D entenderam o plano 4D, como respondeu a pergunta quantas dimensões existe no universo, Einstein, dizendo na sua teoria que são 4 dimensões, alguns dizem hoje que são até 26 dimensões, e quando descobrirem as 26 dimensões, estarão descobrindo as partículas sobre Deus. Entre aquilo que o homem tenta saber e não sabe, eu digo a vocês, encerrando, a ciência está lutando para acelerar partículas, descobrir mais sobre matéria, antimatéria, tempo, espaço, física quântica e cosmos. Você que não viu meu vídeo, um dos mais importantes também, veja. Deus é o tempo. Veja meu vídeo, não existe bênção ou maldição. Deus é o tempo, é um vídeo extraordinário. Mas como diz o próprio autor da vida no livro de Jó, sobre a ciência humana, o que o homem sabe, afinal? Nada, nada e nada. Sabemos hoje parcialmente pelos dons, mas saberemos plenamente em breve, como escreveu Shaul, 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos por espelho embaçado em enigma. Mas então, veremos face a face. Agora eu conheço parcialmente, em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Exatamente como sou conhecido, conhecerei. Você que está tendo essa revelação, abra a Bíblia agora e comece a procurar os portais. Pegue os bons tempos de Salomão, antes de ser o pai da Goétia.
ou quando pensava em se arrepender. E veja quantas coisas extraordinárias ele descobriu. Aquele que dá ao pobre dá a Deus. Davi, Salmo 41, como bem falou na pergunta o Tiago, aquele que ajuda o pobre na sua necessidade. Até quando estiver doente, a sua cama será amaciada. Isso é metafísico. Respeite seu pai e sua mãe, para que tenha longos anos sobre a terra. Um bom tempo de vida, uma boa vida, com bem-estar. Por quê? Princípio metafísico. O filho pode obedecer os pais e morrer cedo. O versículo falhou? O portal metafísico falhou? Aquilo que chamam de promessa? Não. E o filho rebelde morreu com 92 anos saudável e teve tudo o que quis, aparentemente. O versículo falhou? Não. Qual é a essência, como já fiz um vídeo sobre também, do que o Criador estava dizendo? Ainda lá no Tanar. O Criador estava dizendo: aquele filho que respeita os pais, observa os pais e os tem como referência, a probabilidade dele não entrar para o mundo do crime, da prostituição, para os prazeres vaidosos da vida que levam à morte, é grande. A probabilidade dele ser honesto, trabalhador, saudável e constituir boa família e ser feliz, porque a felicidade é amar e ser amado, é grande. É isso que está contido naquele versículo. Mas as pessoas não entendem as escrituras. Depois da vinheta, respondo o chat.